encarnados, né, que se encontram conosco essa noite. Pois é, somos perfeitos? Aí diria o popular, mais ou menos, ou melhor dizendo, depende. Eu posso ser perfeita na cozinha, fazendo ótimos pratos, né? Mas posso ser totalmente imperfeita na hora de fazer um desenho, uma pintura ou um bordado. A perfeição, na visão humana, ela é muito relativa, porque nós colocamos e a dividimos de acordo com as nossas possibilidades. Porém, há aquele que é considerado por nós o perfeito exemplo daquilo que devemos ser para também alcançarmos, como ele alcançou, o melhor de todo o seu ser, que é nosso mestre e irmão maior, Jesus. Perfeição tem aquele que nos criou, que fez cada um de nós com todas as mesmas possibilidades, com os mesmos direitos, atribuindo-nos os deveres aos quais nós precisamos para podermos aprender, crescer, nos desenvolver através das tarefas que precisamos executar nesse plano de aprendizado. O capítulo 17 do nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem exatamente como título Sede Perfeitos. E há então, nos caracteres da perfeição, uma escrita de Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. E nos diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É claro que a gente fica se perguntando, ou até realmente pensando, como alcançar essa perfeição? Como ser um Cristo? Como ser perfeito como nosso Pai maior, que é toda a inteligência? É o Criador de tudo e de todos. Parece muito, muito distante de nós mesmos. E aí, nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 117, nos diz assim: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição. Quando se fala
depende dos espíritos o progredirem, significa que, então, todos nós vamos progredir. Porém, mais ou menos rapidamente. E olha a resposta. Certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante, né? Aquele que é mais agoniado, ou mais preguiçoso, ou mais ansioso, normalmente tem dificuldade de se concentrar naquilo que é necessário fazer. Então, muitas vezes, complica, como a gente diz no dito popular, a situação do aprendizado. Mas, na questão 126, nós temos mais um adendo que diz assim: chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Ou seja, aqueles que erraram mais, será que terão menos valor nas suas conquistas? Mas quem são aqueles que erraram mais? Se nós temos a bênção do esquecimento, como sabê-lo durante a escola terrena? Quem mais errou ou quem menos errou? Não temos esse parâmetro. Muitas vezes nos damos ao luxo, digamos assim, de nos julgarmos muito melhores do que tantos outros. Mas, ao retornarmos à pátria espiritual, percebemos muitas vezes o quanto piores já teríamos sido. Então, se fosse para Deus amar alguém, eu não sei se ele teria qualquer um na iniciação do seu aprendizado a chance de ser tão assertivo que Deus já o amasse plenamente, digamos assim, no sentido do aprendizado, de ser assertivo nas suas atitudes. Porque Deus ama a todos. Como Pai e perfeito como é, Ele não exclui nenhuma das suas ovelhas. Para Ele não há ovelhas negras, mas há ovelhas que, digamos, ainda não trocaram o pelo, que com o tempo irão se modificar. E olhem a resposta. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Nascemos todos com a mesma oportunidade. E alguns, e eu acho que eles são muito bonzinhos nessa colocação, porque eu diria que praticamente todos sucumbimos em algum momento da nossa caminhada. Por quê? Porque nós temos muitos desafios e muitas vezes não só sucumbimos porque nos deixamos
levar por instintos, mas porque ainda não temos noção plena de como agir melhor. Porque esse também é um aprendizado. Não cabe a nós educarmos e sermos exemplos aos nossos filhos se um dos nossos filhos não segue corretamente toda a nossa indicação, não significa que nós o amaremos mesmo. Apenas iremos desejar que, com o tempo devido, ele também aprenda qual o melhor caminho. Assim, Deus faz conosco. Para melhor termos ideia da bondade divina e de o que precisamos fazer para que sejamos melhores, o Evangelho nos diz assim, no item 2 de Sede Perfeitos: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeito quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a esse, o que é inadmissível. Pelo que os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Então, aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. É claro, nós não somos santos. Estamos muito longe, se é que algum de nós pode estar santificado, né? Nós poderemos e iremos, com o passar de muito tempo, de muito aprendizado, nos tornarmos, com certeza, os seres crísticos do nosso Pai. Porém, ainda assim, Ele será sempre o maior, o divinal, e nós sempre aprendizes. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. E aqui eu penso muito naqueles nossos irmãos que aparentemente são tão bem nutridos, tanto em alimentação, como em conhecimento técnico, como em bens e confortos materiais. Normalmente, aqueles em que nós julgamos e acreditamos que por causa
da sua classe social não necessitam de qualquer auxílio. E aí nós deixamos de praticar a caridade, que é a melhor maneira para seguirmos a perfeição quando a eles viramos as costas. Nós lembramos muitas vezes de sermos caridosos com aqueles que demonstram necessidade. E aqueles que menos possuem, às vezes, na maioria delas, necessidades físicas, materiais, e aí encontram também o apoio aos sentimentos, ao acolhimento, ao benefício do doar-se de alguém para com eles. Não só dando-lhes o apoio físico e material, mas também e quase sempre o apoio espiritual. Mas esquecemos de sermos também caridosos com aqueles que aparentemente têm tudo, menos o olhar amigo, o sorriso sincero, os braços abertos para agasalhar as suas dificuldades morais, emocionais, porque caímos na incoerência de julgar. Por isso, me chama muito a atenção, os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais. O aprendizado através da caridade nessa busca de perfeição, ela tem e deve estar para com todos. E não só para aqueles que demonstram fragilidades materiais, principalmente. Porque aí nós julgamos como necessitados. E aí também, muitas vezes, queremos transformá-los, tirá-los da vivência que eles escolheram para colocar dentro de um padrão que acreditamos nós ser o ideal para esses irmãos necessitados, caminhantes das nossas estradas. E, ao mesmo tempo, viramos as costas àqueles que necessitam das nossas mãos estendidas apenas para o contato afetivo, acreditando que eles já possuam tudo: conhecimento, bens materiais, quando na verdade, muitas vezes, são eles os mais necessitados da nossa compreensão, da nossa oração, do nosso auxílio, para que possam realmente encontrar o caminho desse melhoramento. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência
dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. E nós só conseguimos purificar os nossos corações quando passamos a olhar a cada um que passa pela nossa estrada com o mesmo olhar. Sejam ricos, pobres, deficientes, necessitados ou não de amparo material. Todos somos filhos de um Pai que nos deu condições de, a cada um e ao seu tempo, compreendermos o quão necessário é amar aos vossos inimigos. E aí eu digo, aos nossos diferentes. Porque a diferença não está unicamente relacionada com a nossa aparência ou com a nossa vestimenta, mas ela está diretamente relacionada ao nosso grau evolutivo. E olhando com essa sabedoria de que muitos acima de nós se encontram, muitos ao mesmo patamar em que nos encontramos e alguns abaixo de nós, nós então entenderemos que a mesma necessidade que temos ao estender as mãos para o aprendizado àqueles que mais já conhecem do que nós desse caminho, existem aqueles que também esperam pelas nossas mãos para que os auxiliemos a virem ao mesmo patamar que nos encontramos. É um trabalho de união, é um trabalho de mãos dadas, de uma corrente em que, como elos, vão tomando uma ao lugar da outra, gradativamente, e assim movendo milhões. Então, que nós saibamos o que realmente se faz na busca de sermos perfeitos como nosso Pai é perfeito. Entendermos que o amor é a melhor maneira de encontrarmos essa perfeição. Amar, amar além, acima de qualquer diferença. Assim, nós poderemos nos aproximar cada dia mais, que já é uma distância muito grande para percorrermos, do nosso irmão maior e mestre, aquele que tudo nos mostrou que era possível. Seguirmos os seus ensinamentos como caminho, verdade e vida em abundância, ou seja, vida plena, vida de paz, de harmonia, de comunhão para com todos aqueles que estão dividindo conosco esse aprendizado, esse ensinamento
dessa escola chamada Planeta Terra. Que as bênçãos do conhecimento, da interpretação, da vontade e do desejo caia por todos nós, para que, mesmo nos momentos de maior fraqueza, encontremos a força necessária para seguirmos, confiantes de que nunca estamos sós. Obrigada a todos, obrigada, Falange, desta casa, dos amigos benfeitores, de Fabiano de Cristo, pelo momento e pela oportunidade.